Olá, Brasil! Olá, olá, olá! Tudo bem? Eu espero que sim, que estejam todo mundo bem. Hoje no período da manhã não estava, sabe? Daquele jeito, estava muito legal, não. Tive alguns probleminhas, então fiquei quieta no meu canto. Fala aí para mim, vocês fizeram alguns trades no período da manhã? Não acompanhei. Vim olhar o gráfico, já era lá para as 16 horas, quando eu estava bem melhor. Tomei uns remedinhos, tomei também uns remedinhos, uns chás, e agora vou seguindo. E vamos lá. Olá, pessoal. Pois é, dificilmente eu abro live à noite aqui no TikTok, né? Vamos ver quem vai chegar aí. Vamos falar de algumas oportunidades. Gente, lembrando que é à noite, o período da noite é bem esquisitinho mesmo. Geralmente é para a abertura do asiático que dá uma movimentação melhor, mas beleza, ok. Vamos lá. No 3 minutos, o Gold tende aqui, esse é o candlezão forte, o último, que é do 30 minutos, certo? Aí aqui ele fez alguma resistência, vamos ver se ele termina de tocar nesse gatilho, já está testando, ou até a mínima. Então aqui é o ponto, todo o ponto de suporte. Primeiro, como alvo no gatilho, segundo, como formação aqui dentro para o nosso próximo período de candle, tá? Aqui ele já veio fazendo direitinho. Aí acabou de abrir o 30 minutos. Então, como é lento no período da noite, pegando aí alguma coisinha, um estiquinho aí, né? Nasdaq hoje teve movimentos laterais. Por que laterais? Porque além de estar no período altista, candle da 10,5, ó, teve violinada, né, pessoal? Fez resistência e está dentro desse próprio movimento do período da manhã. Aí esse é o último candle forte, novamente de alta. Aí ele foi tentar a impulsão, só ficou nesta máxima e falhou. Aí nesta falha, agora deste momento, ele chegou primeiro como alvo do rompimento do candle anterior, do gatilho, né, do candle anterior, e pullback desse segundo candle. Aí aqui no fractal acumulado, olha, sem liquidez, por isso que eu não gosto muito deste período, que é essa aberturinha aí depois das 18 horas, devido a estas questões, né? As volatilidades. Está devendo finalizar uma impulsão. Voltou como pullback, está devendo finalizar uma impulsão. E aqui no fractal tem um pequeno suporte. Esse gatilho já é um pullback e também uma reversão, mas está faltando um período mais de impulsão da baixa. Então, aqui no micro, acumulado, tá sem graça, poxa. Péssimo horário, hein, Brasil? Péssimo horário aí. Boa noite. Lembrando que o cenário do diário e o semanal é de alta, mas agora a gente fica com a ponta do preço, beleza, pessoal? Pontinha do preço aí, obrigada. Obrigada pelo coraçãozinho.
Tem nada, pessoal? Oh, me fala aí, o de vocês também está travado assim? Caramba, tem um negócio aqui. Opa, Brasília. Isso aí aqui, acabei abrindo. Deixa tudo. Pronto. Simples fica difícil, Paulo, porque o mercado e por si só já é complicado. Então, meus anos de experiência não dá para ser resumido em um vídeo simples. Tem que se dar o trabalho aí de pegar até também um material gratuito aí no YouTube, disponibilizar do seu tempo, tirar para aprender, buscar conhecimento no material. Tem bastante coisas, bastante ensinamento, tá bom? Não existe o setup milagroso para simplificar uma coisa que é um conjunto de tempo, sabe? A gente pode, assim, digamos, a fórmula secreta não existe. Não existe. Existe tempo, dedicação, erros e acertos e sincronicidade do que realmente deve ser feito para conseguir a consistência. Aí, repetidamente, ele vai ficando cada vez mais com a probabilidade, ter mais probabilidades. Aí simplifica. Entendeu, Paulo? Não dá assim, eu resumindo, meu operacional é só fazer isso e isso. Isso não é. Cada vez mais, você passa mais tempo, é como se o ambiente por si começa a transmitir uma tranquilidade para você. Você precisa passar por um período naquele ambiente até que você familiarize. É difícil dizer, é só pegar contar 1, 2, 3 candles aí, pegar um suporte, fazer uma máxima. Não dá para ser assim. Eu não vou ensinar um setup milagroso. E sim um operacional, e eles depende de dedicação, depende de tempo para treinar, certo? Isso, tira um tempinho. Te garanto que não vai perder tempo, porque é muito didático, é muito explicativo, é muito detalhe, sabe? Cada detalhe ali aplicado. Tem que depois fazer o backtest dos detalhes que vai se aprendendo. Então, ressalta aí uma periodicidade para poder estar familiarizado. Quanto tempo já no mercado, Paulo? Eita, gente, liquidez never, never, né? Olha lá, Brazilian, Brazilian. O nosso primeiro aqui, ó, o nosso último candle de alta, forte, o intermédio dele aqui foi deixado máxima quando ele voltou para testar mínima, aí não sustentou uma continuidade, foi o tempo que fechou o nosso 30, certo? Esse candle 39 aqui. Aí iniciou
outro candle, beleza? Aí desses dois, por ter chegado neste rompimento, ele fechou positivo, voltando como teste de máxima. Aí, esse candle aqui, ele é importante. Por quê? Porque é também um pequeno meinho aqui dos 50 do gatilho principal, que é o último candle. Então, tem expectativa, informação e probabilidade dele finalizar este alvo no gatilho aqui para depois fazer o rompimento ou fazer o rompimento assim, esse movimento de baixa, ou este forte candle aqui vai determinar que ele não vai descer agora. Ele não vai descer agora, nesse período dos próximos 15 minutos, e jogar o preço para cima novamente. O cenário majoritário, maiorzão, é de alta, então de vez em quando a gente vai jogar a probabilidade para cima. Em correlação com toda essa estrutura anterior, tem de vir, não sei se é agora, gente, no nosso período que eu vou estar com live com vocês, tem de vir na mínima, ou pelo menos aqui. Por isso que estou falando, pode não acontecer no período do agora. Mais tarde, lá pro asiático, mais tarde, não sabe. Mas agora, vamos os principais. Vamos lá. O último candle forte do Gold no gatilho fez suporte micro para retrair novamente. Quer dizer o quê? Também é a retração dos 30 anteriores. Aí aqui, na impulsão dele, no micro, falhou. Então, ele vem para a máxima. Na máxima, no fractal. Diferente. No fractal. Máxima está ali em cima. Vamos pegar esses horários, gente. Dificilmente faço trade nesse horário. Eu não fiz live no período da manhã. Aí eu vim fazer o estudo sem envolver. O que eu posso trazer aqui de movimento por conta do preço. Mas é um horáriozinho ruim. Pode melhorar às 9h30, às 21h30 e às 22 horas. Melhore onde melhorzinho o Gold. E o Nasdaq também, um pouquinho. Sim. O Gold, nosso 3 minutos. Lembrando que ele é o candle de retração desses dois anteriores. E a gente vai vendo se a formação vai ter força. Aí, primeiramente aqui no fractal, esta máxima, tá? Um alvo para o 3 minutos, dá pelo menos um fechamento. Uns 2 candles aí do 3 minutos. Sustentar um pouco acima aqui. Reverter tudo, não é ficar 100% lá, mas sim dar um alvo. 2 a 3, de 2 candles a 3 minutos, porque aí também, se ele começar a falhar no meu próprio tempo de 3 minutos, ele não vai sustentar literalmente os outros até lá em cima. Operei por um bom tempo, Wagner. Já fazem aí uns 3 anos ou mais, 3 anos ou mais que eu estou no mercado global. Forex.
Fala, Mimi. Opa. Está do outro lado do mundo? Boa noite. Está do outro lado do mundo, é? Olha, é interessante que esse próximo candle consiga sim fechar acima tanto da máxima anterior como vir aqui, sabe? Porque nos dos demais já fez o pullback, certo? Aí é interessante que este candle, nesse menor aqui, no tempo de 3 minutos, lembrando o que eu estou falando, no tempo de 3 minutos, consiga mais um fechamento acima para alcançar esta máxima. Como assim, Mimi? Mimi? Como assim, manipulação? Boa noite, boa noite. Então, Mimi, dificilmente eu falo essa palavra manipulação. Tem certeza que fui eu? Fractalmente, Tiago Marx. Fala aí, Mimi. Tem certeza que eu falei que o mercado, que Nasdaq Londres? Tem certeza que eu falei de manipulação? Geralmente eu estou falando de precificação e antecipação. Não foi isso, não? Hein? Talvez eu falei de antecipação, tipo, ele estrutura o movimento a metade, digamos, vai cair o preço devido a mais um anunciamento de guerra, blá, blá, blá. Aí ele já antecipou um período de queda. Aí, tipo, aí você começa a operar na pré-abertura, na abertura dele nas 10h30 da manhã, e ele já precificou o preço anteriormente, já fez um movimento longo. Não fez isso, não? Ah, tá. Oi, estou operando o Gold e Nasdaq, que aqui é a sigla Usatec, mas é o Nasdaq. Gold e Nasdaq. Em cima é o Gold e esses dois embaixo é Nasdaq. Tempo de 30 minutos e de 3 minutos. Alvo do ouro. Alvo. Mais um fechamentinho aí. Agora é fechamento do candle. Isso. 3 minutos. Pelo 3 minutos. Não dá para me resumir como é o meu método em uma simples explicação só, porque você não quer perder tempo. O tempo também é importante. E muito, e muito. Agora, pessoal do Gold. Com esta falha, a máxima e fechamento dentro desses 3 minutos. O primário já foi finalizado, gatilho e a última intenção. Por isso que a gente vai fazendo aí a formação partes por partes no fractal, bom? Porque agora a gente tem
que esperar os próximos fechamentos. Bom, alvo finalizado e agora o comportamento e fechamento desse último candle e os próximos, tá bom? Sai, Cris. Bom, depende, gente. Se estiver pegando de pouco a pouco, fica a critério. À noite, assim, nesses horários, não sei. Se eu vivo de mercado hoje em dia há bastante, já faz tempo. Caixa de cozinha já faz tempo. Gente, eu não sou do TikTok, não. TikTok pra mim é novidade, beleza? Meu canal no YouTube aí já tem uns 6 a 7 anos. Tá? Eu relutei bastante esse bendito TikTok. Olha, tá bem trevoso. O Nasdaq não foi fluido como a formação foi do Gold, certo? Além dele fazer esse suporte, então está sustentando um corpo de candle fechado legal acima dessas máximas. Ele está violinando e permanecendo dentro desse rangezinho curto aqui. Ou seja, esse 30 está indeciso se vai realmente chegar nesse gatilho aqui, nesse 382. Dando aí o teste mais um pouco para baixo, nem que ele não fique, né? Então tá bem trevoso. Não tá dos melhores não, essa volta nesse suporte, sabe? Como eu falei, espere para melhorar a abertura do asiático, que sustentar uma movimentaçãozinha melhor, principalmente também para o Gold. Ó, Gold liso, fechamento até forte, não vamos ignorar nossa pequena máxima, já está, fez o quê? Passou do rompimento de 50, lembrando que ele tende a jogar um pouco para baixo novamente, então melhor proteger-se, tá? Melhor proteger. E se esse suporte ter como a base principal esse último candle, ele vai andar mais para cima do que para baixo. Vai jogar o preço mais para a tentativa de continuidade do que para baixo. No fractal, o que acontece? Não fica na frente da retração. Não fica à frente da retração. Ai, Cris, mas eu peguei aqui, naquela hora que você falou, e aí ele vai retrair. O que eu faço? Melhor sair, porque a gente tá trabalhando no micro. Tá bom? Então pega partezinhas curtas. Não tô vendo movimentação muito ampla e interessante para esse horário agora. Isso, soluções, isso. Mas não uso só o 30. Eu já venho da leitura do diário, do semanal. O 30 é pelo tempo de fechamento entre os micros e ele. Mas eu uso o 10, o 15, o 30, eu não fico engessada num tempo só. Só que o 3 é mais a entrada, é mais o momento, é mais o que fazer ali naquele momento quando ele forma o candle. 3, 1 minuto. Aí uso bastante 1 minuto, mostro bastante 1 minuto quando estou fazendo as lives também, tá? Só não mudei. Se você olhar aqui, sempre tá aqui o gráfico de 1. Aí, geralmente estou na outra tela também com o gráfico de 1. Então, isso mesmo, o fractal é dentro do fechamento do 30 ou do movimento do 30, o que os candles, os fractais, os candles dos tempos menores está fazendo dentro do espaço de tempo do 30 lá para o outro gráfico.
Obrigada, gente. Que Wagner. O índice, né? Não se adaptou no índice, muita manipulação. Pois é. Ele dá muita movimentação estranha às vezes. Nada que também no momento da notícia não aconteça também nos outros ativos. Que ele passa literalmente de todos, aquela leitura micro, ele passa muito rápido em momentos de notícia. Não, só com uma tela não. Tenho outras telas. Inclusive, tipo essa que eu estou mostrando para vocês, e as outras estou olhando aqui para o lado. Eu estou com a minha tela principal aqui de operações, certo? Bom, gente, agora é o seguinte. Deu alvo, o comportamento se vai fechar bonitão abaixo, vai depender, beleza? Que faltava esta impulsão, lembra? Faltava a falta desta impulsão. Olha aí a abertura do asiático. Olha aqui também o cepo back. Esse aqui tá mais complicadinho agora. O asiático aí, puxando. Isso, vários tempos. Para fazer o quê? Que filtro? Qual filtro você fala? Dos tempos? Os tempos? Ó. Os tempos gráficos? Saiu, quem entrou? Ó, a compra do Gold pela pequena falha deu alvo, retração primária, retração principal dos dois candles anteriores manteve, e agora vem mais uma vez. Agora vem aqui nesta mínima e fechamento, como eu sempre falo, o micro também tem que fechar. Então, o micro e retração do macro. Aqui no nosso ponto de índice, quem chegou, quem entrou logo que eu comecei a live, percebeu aí o que eu falei? Preciso que alguém que chegou, que está aqui desde o início, percebeu? Faltava aí o que, gente? O que eu falei para vocês? Faltava uma impulsão do 30, não é isso? Uma impulsão do 30. Não sei se quem está aí, se chegou, se entrou e ficou, né? Porque a gente passa aleatório, se ficou desde o início. Aí a mesma coisa. Finito. Frente, bagulho. 3 pontos. Aí foi com a ajuda aí praticamente da abertura do asiático.
como ele saltou no fundo aqui, ó. Como ele saltou em fundo. A abertura do asiático não, essa volatilidade que foi feita saltou em fundo. Ele está fazendo a retração, pode ser até aqui, pode ser até mais, até aqui, para fazer a continuidade. Eu não vou ignorar que ele tem este candle aqui como base, tá? Vamos ver se ele chega, pessoal. Tem que ter muita pressão agora nessa noite. Ué, pra cá. Tem que ser muita pressão nessa noite para ele chegar nessa mínima aqui. Muita mesmo. Muita pressão. Olha aqui no minuto. Você vendeu? Você entrou agora? Ou já estava vendido? Você já estava vendido? Veio lá de cima? Fala em qual? Nasdaq ou Gold? Boa. Melhor. Melhor vir lá de cima, no Gold, né? Vamos ver se ele vai sentir esses 3 pontos, ó. Vamos ver se ele vai sentir essa passagem aí, porque foi forte esse, né? Ele vai sentir novamente e não... Né? Se ele vai sentir aí e segurar mais uma vez, por causa do horário. Leu soluções. Agora fica ligado aqui, ó, nesse gatilhozinho aqui. Ele anda pouco, né? Se ele andou bem, quando ele anda bem durante o dia, ele anda pouco. Visão de água, Gold. Alô, Thaís. Gosto. Manda. Alô, William! Eita, eita! E aí, fazendo alguns... Tá bem meu recadinho agora à noite, nesse momento da live, William. Fez alguma coisa de manhã? Eu não fiz entrada cedo, tava mal pra caramba. Me senti bem. Valeu, pessoal. Valeu. Esse 30 não pode voltar aqui pra cima, ó. Porque, tipo, a abertura do... Tá dando uma falhazinha micro aqui no 1, mas relevância muito agora não. Pode fazer pullback, não pode o 30 fechar devolvendo esta máxima aqui, ó. Então, aqui é o fundo, certo?
Aí nasceu o novo candle, deu a abertura do novo candle de baixa. Esse candle é super forte. Nós estamos com a expectativa dele dar um alvo, chegar até aqui. É expectativa sem volatilidade. Ah, foi? Meu Deus. Oh, pois é, pensou? Um momento de muita liquidação. Um minuto ainda vai estar tentando testar a máxima, 1 minuto. Mas é a máxima dele aqui, ó. Aí a gente tem um retorninho aí. Fecha forte. Pois é. Foi. Aí o rapaz se perguntou, eu tenho tempo o anteparo, micro, né? O mais micro de todos. Não uso outro, ou abaixo de 1, não uso não, gente. É só 1 minuto mesmo, porque aí já é psicodélico, né? Aí o minuto já vem falhando. Sim, comprador. A liquidez não está embaixo, falha, vem buscar mais em cima. Agora o fechamento. Sustentar abaixo, beleza. Ficar fechadinho abaixo, beleza. Mas, opa, gatilhão. Vamos ver se ele puxa mais, Brasil. Se ele puxa mais. Esse aqui, ó, fechou abaixo, mas ele é gatilho comprador. Gatilho. Falando que é um movimento, não. Só o candle. Todo o movimento. É este candle aqui no micro. Trintazão ainda tem chão, Brasil. Ainda tem chão. Ah. Quando ele acontece, se você pensa se eu vou vender porque aconteceu, ele cancela. Entra comprado, cancela. Viu aqui? Candle, gatilho, comprador. Ah, mas ele foi lá, não se falou o movimento de venda, mas ele fechou, gatilho, comprador. Cancela a venda. É, perfeito. É por eles, né? O Mercadão mesmo gosta deles. Eles são os fortes. É, sim. Chatinho, né? Parado. É, dá uma
aceleradinha, porque vem aí o asiático, os dois principais. Deixa o micro mostrar, Brasil. Vou mostrar mais uma vez. Me preocupou aqueles três horários fortes aqui, ó. 3 horários fortes aqui, ó. Segurou cedo. Cedo não, durante o dia, né? Ai, falha. Ó. Aí no gatilho, que é no principal, olha. Aí falha, né? Aí ele tá no primeiro alvo. Aqui também, pela consolidação, o nosso movimento de baixa, a falha, gatilho, o rompimento e a formação do candle que foi iniciado aqui. Chama 3 minutos, finaliza ele aí. Gold. Também, as três Marias, os 3 suportes fortes, o pullback, a impulsão dentro dele, a falha e a formação de análise do candle principal, esse aqui. Aí o primeiro objetivo. Vamos lá, pelo menos para cá. O último, né? Um minuto tem que levar para o 3. 1 minuto tem que levar para o 3. Um minuto no caso, para levar para esse 3, tá bom? Deixa ele fazer retração para ele levar para lá. Deixa fazer. Esse horário, aí ele dá uma volatilidadezinha aí por causa do asiático. E fica nisso. Vê, jovem.
Agora o candle de pullback do 3, retrai, né? Para tentar impulsionar. Essa plataforma aqui, João Marques, é a Black Hero. Você utiliza ela com as corretoras principais que contrataram esta plataforma. Eu não me lembro das outras. Sei que é a Active Trades e também a Zero Maker. Isso. Tá? A Active Trades e a Zero Maker. Caso tenha outra corretora internacional que esteja com ela, eu não sei, tá? Mas ela é para essas duas corretoras que estão utilizando ela. Provavelmente o mercado americano você está utilizando uma das próprias corretoras ou o MetaTrader, né? Isso, ou o TradingView, né? Capital próprio, Marcos. Não é mesa proprietária, não. Tem uma galera aí no meu grupo, um grupo grande também de mesas proprietárias, qualquer coisa, certo? Se estiver procurando por uma. Ai, ai. Esse movimento agora, se é swing trade, não leva iniciar para o swing trade, mas não é swing trade, é só o trade mesmo. O comportamento do 30 com os outros tempos no fractal, beleza? Swing trade, qual plataforma? Ela é a Black Hero da Nelogica. Aí quem tem ela que oferece ela é a Active Trades e a Zero Make. Ah, você opera swing trade, é isso? Isso aqui é o trade comum. Esse é o tempo mais próximo, é o 30 minutos, o tempo mais próximo para os trades do momento. Você acha que parece? Sério? Vocês acham, pessoal, que parece com o MetaTrader? Não acho, não. Pessoal, como o mercado depende muito de liquidez, estes horários, sabe? Aí o preço volta bastante, não quero dizer que volta bastante dentro do próprio movimento. Ou seja, antes de fechar nosso aqui, os 5 minutinhos para fechar o 30, aqui estão as máximas rompidas, e aqui o candle rompido, certo? Antes do fechamento, esse espaço vira um movimento entre o 1, o 3 e o 10,
minutos, 1 ou 3, 5 minutos. Então, ele para no 1 e 3, retrai todo o movimento que subiu, aí ele tem os 50% e tem um rompimento anterior. 406 é um fechamento, o rompimento ele fez do 405. Então, se no 1, lá em cima, não sustentou uma continuidade, por isso que eu falei, presta atenção no 1, não deu a continuidade, aí a gente vem para de movimento, né, de rompimento, vem de movimento, que são esse suporte e toda essa subida. O que acontece aqui? Acontece que quando faz essa estrutura micro aqui e deu em seguida deu uma pancada para cima altista e formou um movimento, o micro trabalha a retração quando ele para de continuar, ou seja, a continuidade na formação, ele para, aí vem e faz a retração, tá? Aí, em vez de ser só um candle de 3 minutos ou 3 de 1 minuto, aí começa a ser de movimento, porque entre 1 e 3 minutos estamos trabalhando com o 30. O 30 falhou este fundo, aí ele vem fazendo o rompimento de máximas até fechar, que no caso é com o próximo candle de 3 minutos, como a impulsão ou retração até nesta máxima, certo? Que é para fechar o candle positivo que falhou o fundo e vem em direção a máximas anteriores. Então aí, 3 minutinhos para finalizar. Aí, após isso, o fechamento do candle positivo, que já fez o próprio pullback, ele vem o pullback de onde ele der o fechamento. Você vai fechar aqui, ó, aqui. É a cópia do Profit Chart. Não acho parecido não, gente. Igualzinho o nosso Gold, acumulado, parado, em vez de o 30 falhar e fechar acima, travou por falta, fala assim, né? Por falta de liquidez, foi fazer apenas um candle de retração. Ver se ele finaliza fechando com mais um rompimento aqui acima. Faz aí 1 minuto. Faz aí 30 minutos. Senão fica estranho fechar como gatilho aí mais um. Estranhíssimo. Mas na madrugada também é excelente, né, William? Fazer operações cedo aí, gente. Pessoal, está aí. Se tiver, né, disponibilidade, coragem, tempo de começar a fazer os trades aí, 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, começa a ter volatilidade melhores, tá? Principalmente para o Nasdaq. Bora lá, Gold, só um pouquinho a mais. Só um pouquinho a mais, quer dizer, só um pouquinho a mais acima. Não fica feio para você. Não vai ficar feio para sustentar essa alta.
Isso, tenta puxar bastante aí pra cima. Né? Porque ele chegou com 30 minutos bem aqui, brecou novamente nessa resistência, ó, uma, duas. Cadê tu, liquidez? Boa noite. Isso, verdade. Boa noite, Musqui. Meu Deus do céu. Nasdaq tem que permanecer com essa altinha aí até a madrugada. Senão, meu amigo, a gente tem algo ali embaixo. Vou ver se eu consigo pegar bem cedinho. Bem cedinho. Se tiver estruturação boa, aí sim. Dá uma andada pra gente. Musqui é Black Hero e a corretora é Active Trades. Se tem suporte brasileiro, você pode estar conversando com eles fácil. Essa plataforma aqui é a Black Hero, é a Nelogica que fornece. É a mesma que é fornecida para o mercado brasileiro, o Profit Chart, tá? Se você tem acesso ao Profit Chart. Profit Pro é o mais conhecido. É interessante pro Gold. Não sei se vai ser agora, gente. Eu estou tão desacreditada nessa volatilidade dele. É interessante para ele fazer uma proporção aqui, ó. Tão merrequinha. Que aí ele faz outro desse candlezão aqui. Assim. Valeu, Musk. Musgue. Valeu. E o último suporte para o nosso micro, para sustentar uma performance altista, o último suporte dele é esse aqui, gente. O que ele tem que fazer? Dentro dos 3 minutos está dando a continuidade da baixa, não é isso? Ele tem que fazer a tentativa de impulsão, pullback e impulsão. Aí ele falhar, aí a gente tem suporte para buscar compra. Suporte para buscar compra. Ou seja, por enquanto, ele está entre esses dois, essa máxima e esse gatilho. Então, aqui, ó, tá de baixa, correto? Então, nesse suporte aqui é que ele tem que fechar, falhando a continuidade da baixa. Para aí sim sustentar uma movimentação compradora. Para quê, Cris? Para ir reverter esse movimento. É o candle de pullback do 30. Então, ele fez um candle forte, veio buscar este alvo
da retração principal, da impulsão principal que ele falhou, certo? De buscar este alvo, fechamento acima, quando ele falhou esta máxima. Então, desta formação assim, para baixo, é aqui, nesse cenário micro do fractal, que ele tem que falhar a baixa, para depois acionar uma alta. Aí diz, mas se ele for direto, for embora, ok. Aí você não entra ao contrário do que estará acontecendo, pelo amor de Deus. Não entra comprado pela localização, você entra comprado pela formação gráfica. Porque senão, se ele está formando, caindo, e você quer entrando comprado ao contrário. Estou falando que você faz isso, estou falando que se você estiver sugestionando a fazer isso, pare agora, por favor. Ai, mas então, e por que não vender? Bom, aí você vai olhar para o gerenciamento. Como é que você ia fazer isso se você fosse para entrar com expectativa de impulsão da baixa? Qual é o gerenciamento? Você vai fazer de 2 ou de 1? Um? 2 movimentos ou de 1? Um? Porque o gerenciamento para essa impulsão, você tem que analisar que tem 2 espaços. E para 1. E para 1. Tá vendo? E eu vendo se esse ouro vai ter essa belezura pra lá, mas que merdinha ele tá, hein? Estou falando. Sustentar. Por que ele não dá uma esticadinha logo, né, Brasil? Por que ele não estica logo, hein, Brasil? Olha, rapaz. Olha aí, quando ele não forma nada em cima de um gatilho, quando ele não forma nada, aí não tem entrada ao contrário do movimento. Caramba, velho, das horas que ele peleja bem aqui, não sai desse. Eu, hein? É que ele faz igual a abertura daquela hora, hein, Brasil? Daquela. Das 21 horas, hein? Viu, né? Ele deixou, ficou pedacinho, pedacinho, depois ele só fez uma varredura. Eu tô vendo ele tá muito fraco para esta formação. Criar um quendão aqui, Brasil. É o Gold. Gold Nasdaq, Valdemir.
Gente, como ele voltou 100%, não entra mais na mínima já achando que já vai romper de cara. Por quê? Acontece de, então ele vai cair e você entrar nesta mínima e ele corrigir a metade desse movimento acima, tá bom? Larga de bobagem. Pior coisa é não entrar no que vê e depois entrar por impulso. Oi. Minuto de comunhão. Oi. Boa noite. O Everton. E aí, Everton? Boa noite. Porque tá ali pequenininho, não tô conseguindo enxergar a foto. Lembrei você. E aí, tudo bem? Como é que tá as meninas? A Maiara. Graças a Deus. Isso aí, Brasil. Não entre na pontinha do preço, porque esse suporte dá uma segurada. Você se desespera para entrar e volta. Gente, vamos deixar para que hora? Para madrugada? Que suspensãozinha morta danada, Brasil. Esquisitinho aqui, hein? Você vai fazer legal igual o Nasdaq aqui, ó. Ele não quer, não. Ele não quer. Fraquejando, né? Melhor outra coisa mesmo, né? Outra coisa pra vida. E o jogo do Pelé. Eita Deus. Bora lá, expresso. Nasdaq, 1 minuto. Tem uma buscadinha aí num gatilho. Ó, o bicho tá amarrado, velho. Buscadinha do gatilho. Vamos lá, Brasil. Retrai, 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 retrai. Ih, meu filho, falta pouco, mas deixar um arealzinho aqui em cima. Tu vê o tanto que ele tá puxando a liquidez bem pra pontinha do preço, mas não passa.
Olha, ele violina e bota bem aqui, né? Não passa. Morreu. Vem, 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 vem. Ó, aqui, tudo é alvo dessa venda. Ou desse suporte. Alvo, alvo, alvo. Esse aqui tá lento. Mas o índice, eu ouvi falar, Ariel falou. Inclusive, ele até fechou com stop, né, hoje. Como eu não operei, tava bem, aí ele falou que foi bem violinado. Tava feio e tava dando umas violinadas. Será que você não foi porque você não olhou que era algum momento de notícia pro próprio mini índice? Que aí dava para ficar em alerta, né? Nem entrou? Pois é. Ele disse que pegou uma lapada hoje. Justamente, ele falou que pulou o stop gain dele de tão volátil e violinativo, vingativo tava hoje. Eu falei, eita. E o pessoal lá na sala também pegaram umas lapadas. Não tem dia que... Mini índice, Fabrício? Ah, você tava lá, né? Pois é. É da manhã, é pro mini índice, Fabrício? Ah, super interessante, tudo a ver. Não sei porque que a mulherada não tá toda aqui no mercado, o Arley. Melhor coisa da vida para nós, principalmente para nós. E elas são tudo espantadas. Tudo não, né? Cada aí. Gatilho aí, pessoal. Presta atenção no gatilho de 1 minuto aqui na formação micro. Alvo, alvo. Pimentinho. Me fala aí, Fabrício, é o quê? Mini índice? Me fala se é para o mini índice, que eu estou com o Nasdaq e o Gold. Ah, tá, entendi. Ah, não, mini índice faz muito tempo que eu operei ele. Só ouvi falar hoje. Ai, gurizada. Morreu. Morreu é morreu, né? E agora ele vem buscar essa mínima aqui. A tentativa da liquidez em cima já foi. Então ele vem agora tentar alvo em mínima. Acabou, morreu, vem buscar a mínima. Agora, fechamento aqui ou abaixo vai no decorrer das próximas formações. Só que agora ele vem em direção à mínima desse movimentinho aqui. Oi, a Active Trades e a plataforma é a Black Hero.
todo mundo tá tentando comprar um sonho, né? Nossa, então ele tá comprando um sonho. É aquele de comer, um sonho por R$ 5, deve ser aquele pãozinho, né? Aí duplica aqui, ó. Duplica não, ó, primeiro alvo, aí fechamento do candle. Aí o segundo alvo, a gente vai de acordo com o outro fechamento do candle, tá? Tipo, não rompeu, o micro não rompeu, vem buscando mínimas. Isso, Active Trade, plataforma Black Hero. Aí tem também a Zero Maker, mercado americano, mercado global. Se lá tem MetaTrader 5, tem. Tem. Então, é o principal, né? Tem o MetaTrader, tem o TradingView e tem da própria corretora, a plataforma da própria corretora. Vamos lá. Primeiro alvo. E aí vai de formação logo em seguida. Chegamos no nosso gatilho, né? Gatilho de Nasdaq. Dentro dele tinha 1 minuto. Falinha aqui, começou voltando com os alvos. É o hábito, né, Arley? É por longo hábito de utilizar o MetaTrader, eu entendo. E a liberdade de um monte de coisa que é feito, né? Faz. Daqui a pouco. Na Rantec, eu ouvi falar dela. Eu ia falar, eu pensei que tava falando que daqui a pouco era o HK Indy. Rantec. E aí, ela é boa? Tranquilo? Depois, quem domina o MetaTrader, velho, está livre de qualquer coisa. Quem domina o MetaTrader não se aprisiona a nada. Ele parece assim ser bem rústico, primitivo, porque é uma das primeiras plataformas a ser mostrada, oferecida no mundo todo, né? Mas dominou ela, você tá livre, né? Dominou ela, você tá livre. Eita, movimento. Uage. Um sustinho aqui. No primeiro suportezinho, ó. Aí fez o pullback. Bem esticadinho pro micro, né? Vamos ver, vai dar fechamento abaixo. Traz mais. Presta atenção. Pullback, tentativa de impulsão. 419. Quer dizer que fique, mas é a impulsão. Isso.
Simplicidade, é. Agora, Brasília é a última tentativa da impulsão do macro, do 30, tá? Ele fez o candle positivo, aí fez retração, fez o 100% e agora é a última tentativa de impulsão dele para passar desta mínima. Última. Tem 2 benditos suportes na frente, então é a última tentativa. Qual? Aqui, daqui, desses 2 pontos. E já o Gold, o micro está tentando desconstruir a formação altista. Lembra daquela trava? Aí veio no suporte, tá aqui a formação, pullback, e aí a gente vem em direção a essas mínimas aqui. Ficar aí abaixo é um gosto. Ficar aí abaixo é interessante. Precisa. Dá fechamento para lá. Quando acontecer a entrada pelo micro, pessoal, o próprio micro travar, vocês têm que sair. Travou, passou, já fez o pullback, já passou 2, 3 candles, não saiu daquele momento onde você fez a proteção de stop, onde fez o movimento para você em direção da sua entrada, e ele começa a não conseguir passar, ele vem para o seu stop e para mais um alvo, certo? Isso que ele, ó, depois daquela formação, a tentativa de mais uma impulsão, olha o tanto que ele começou a ficar enroscado. Candle Ariel. Faltava mais um fechamento. Ele foi até lá, violinou e tornou-se a fechar negativo. Falei assim, agora não. Agora para esse micro aqui, esta falha, ele vem para testar e romper a mínima do próprio movimento anterior. Porque em pullback, ele já tinha feito os pullbacks. Bom, eu tava querendo que ele buscasse máxima, mas o micro falhou, certo? O micro falhou, ele vem em direção pelo menos dos anteriores, sabe? Já passou, já vem nesse, aí para finalizar, chegar aqui no 404, tá bom? Da mesma forma, Mimi, que foi subindo escalonado, candle a candle, a gente vem voltando. Não, voltando em direções a essas mínimas. Demorou um pouquinho ali, né, no fractal, para definir. A gente volta para o suporte, o alvo no suporte. Tá. E que é isso, 404? Lá embaixo? Olha aí. Que isso, Brasil? Olha a violinada, Mimi. Cuidado aí. Ó, pessoal, sentiram aí? É o asiático. Então, por isso que
Você tem que estar, ó, ligado com esses horários. Te tirou, Mimi? Bora, última impulsão, última impulsão, última impulsão. Vai, 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 vai. Vai pra gente ir embora, né, Brasil? Vai. Gente, obrigada pelos presentinhos. Uhul. Bora, Nasdaq. Tomara que você tenha pressão. Finaliza aí. Bora, bora, bora. Te dou uma rosa. Olha essa violinada. Tem graça, velho. Tem graça dele limpar desse jeito. Onde foi? Ixi, coloquei isso um pouquinho abaixo. O fechamento dava bom, fiquei um pouquinho abaixo. Um escândalo essa violinada, né? Começou lentamente com aquele ar de coitadinho. E sim, Cubo. Principalmente, eu sou super atento às notícias, porque justamente essas aberturas, os horários de abertura, as notícias, porque pode desconfigurar a leitura de uma vez, entendeu? Você tá lendo lentamente, como a gente estava ali, ó, desconfigurou alto, mas aí de uma vez ele faz um movimentão, então tem sim que ficar cuidado, com muito cuidado na hora de notícia. Entendi. MetaTrader também, Williams, boa, né? E isso, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado, porque ele desconfigura o local. A gente vai lentamente, mas na hora da notícia ele passa tranquilo por todas as áreas micros possíveis. Igual o ouro fez agora. Oh, até violinou, voltou para dentro. Sendo assim, gatilho no 3. Última impulsão, violinada, ainda tem esse candle, ó, certo? De baixo, fechou dentro, violinou a mínima, voltou para dentro, é gatilho, temos aí mais uma meia horinha de retração. Retração significa que o lado comprador vai prevalecer por mais tempo, certo? E aqui do Gold nada a falar, né? Falhou aqui, violinou o fundo, liquidez, pegou o último candle, de rapada, voltou para alto. Que seja para violinar só esta região, para liquidar este movimento todo, né?
Boa noite. Boa noite, Vitor. Uma rosa. Sete a 8 anos, Vitor. 7 a 8 anos. Bom, pessoal, eu vou fechar a live. Agora que abriu o mercado asiático, se vocês quiserem cuidar aí do HK Indy. Eu ainda estou com a formação de análise aqui, finalizar este candle. Aí, se ele não for agora, lamento. Agora que eu digo assim, né, para os próximos movimentos até amanhecer o dia. A atenção principal aqui é vir no suporte, na mínima da anterior ou aqui. Bom. O Gold, quando falhou, ele foi muito volátil, muito rápido, em um minuto só. Então, se ele fizer isso também com o Nasdaq e desconsiderar depois a própria mínima, eu não posso fazer nada. Tipo, violinar e voltar tudo como fez o Gold quando ele fez a microfalha aqui, tá? Vamos ver se tá aqui para amanhã ele faz isso daqui a pouco. Eu tô fora agora, só amanhã. Espero que amanhã esteja bem para fazer a live no período da manhã também, com vocês, tanto aqui no TikTok como lá no YouTube. Gente, entra também no grupo, beleza? Que eu creio que vocês não vão encontrar o link, mas vai estar lá no YouTube amanhã. Joinha, pessoal! Tchau, gente. Tchau, tchau e até a próxima live.